Então, de fato, a gente vê isso. O lugar santíssimo agora, de fato, o altar de ouro, de incenso, ele fazia parte do lugar santíssimo, de acordo com Hebreus 9, né, do 1 até o 5. Mas aí, propriamente dito, no lugar santíssimo aqui é a Arca da Aliança. A Arca da Aliança fez também Bezalel a arca de madeira de acácia de 2,5 côvados era o seu comprimento, de 1,5 côvado a sua largura e de 1,5 côvado a altura. De ouro puro a cobriu por dentro e por fora, e cobriu e fez uma bordadura de ouro ao redor. Fundiu para ela 4 argolas de ouro e pôs nos 4 cantos da arca 2 argolas no lado dela e 2 argolas do outro lado. Fez também varais de madeira de acácia e os cobriu de ouro. Meteu os varais das argolas aos lados da arca para se levar, né, por meio deles a arca. Então, Êxodo 37, 1 a 5, vem trazendo essa informação. E aí se vê justamente no Apocalipse, né, a Arca da Aliança verdadeira. Inclusive, os judeus perderam a Arca da Aliança, né, eles resolveram esconder ela e perderam. E já nos dias de Cristo, não tinha dentro do santuário do templo de Herodes uma Arca da Aliança. Mas o santuário celestial tem uma, né? De acordo com o Apocalipse 11:19, abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu. Bom, o santuário de Deus, é bem claro, o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivado. Então aí, ó, a Arca da Aliança no santuário celestial. E que é justamente o local, o compartimento onde Cristo está atualmente, desde 1844 até o fechamento da Porta da Graça. Tanto que lá em Apocalipse 8, né, que foi lido justamente, diz lá que o anjo ele lança à terra o incensário. Ele lança à terra, ou seja, o fim da intermediação. Então aqui já é mostrado isso. A graça de Deus ela é eficaz, etc. Só que ela é limitada nesse sentido de tempo. Ele não vai ficar esperando todo mundo se converter, mas vai esperar todo mundo conhecer a mensagem e tomar a sua decisão. E aí, uma vez que foi tomado isso, de forma geral, né, o juízo dos mortos acabou, o juízo passa para os vivos, então agora os vivos, através da prova ali do decreto, né, que torna obrigatória a santificação do domingo, justamente vai ser a prova então para os vivos. E os vivos, uma vez tomando a sua decisão, esse anjo aí vai tomar esse incensário cheio de fogo do altar e vai atirar a terra. Né? Inclusive os anjos das 7 pragas já estarão prontos também para derramar as suas pragas sobre a terra. E aí uma coisa interessante é porque na Arca da Aliança tinha lá o propiciatório, que era a tampa da arca. A arca então era feita de madeira de acácia, revestida totalmente de ouro, né? E aí é mencionada essa questão do propiciatório, que era a tampa da arca. Diz lá no texto de Êxodo 37, 6 a 9. Fez também o propiciatório de ouro puro, de 2,5 côvados era o seu comprimento, e a largura de 1,5 côvado. Fez também 2 querubins de ouro batidos fez, nas 2 extremidades do propiciatório. Então tem lá 2 querubins nas extremidades do propiciatório, da tampa, da arca. Um querubim na extremidade de uma parte e o outro na extremidade de outra parte. De uma só peça, com o propiciatório fez os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estendiam suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estavam eles de faces voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório. Então assim, aqui o propiciatório, a tampa da arca, representando aí as hostes angélicas, tá? Nesse sentido aí o ministério dos anjos, etc, etc. E o trono de Deus, né, ao mesmo tempo, porque era ali que se manifestava o Shekinah. E o Shekinah é justamente isso, ó, de acordo com Êxodo 25, 21 a 22, diz: porás o propiciatório em cima da arca, no caso aí a arca da aliança, e dentro dela porás o testemunho que te darei. Então aqui é o testemunho, a lei dos 10 mandamentos. Aí o verso 22, ali virei a ti, e de cima do propiciatório, no meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Então ali o próprio Pai vinha, entendeu? Então é mostrado isso, não era a Trindade que vinha ali, era o Pai que vinha ali, entendeu? Cristo já estava sendo ali prefigurado pelos sacerdotes, o sumo sacerdote, né? Obviamente no 10º dia do 7º mês, 2 personalidades, o Pai e o Filho, claramente, né? João 14 é dito: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, a gente fala isso. E aí dentro da arca do testemunho, né? Dentro da arca da aliança, o que ia lá dentro? Né? Primeiro, o maná, né? De acordo com Êxodo capítulo 16, versículo 33 até o 35. Então foi dito a Arão, né, para tomar um vaso, meter nele um gome cheio de maná, colocá-lo diante do Senhor para guardar para as vossas gerações. Né? Era tipo uma espécie de memorial ali para as gerações seguintes. E ele fez exatamente como o Senhor ordenara. Assim Arão colocou diante do testemunho para o guardar, e comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram na terra habitada, comeram maná, até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Então não era mais necessário Deus mandar o maná, mas um gomer dele tinha sido guardado e tinha sido colocado então dentro da Arca da Aliança. Isso daí essa informação vai estar no livro de Hebreus, no capítulo 9, a partir do versículo 1 até o 5. Então o maná ia dentro da Arca da Aliança, e aí esse maná é interessante no livro do Apocalipse, né, 2,17,
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido. Como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essas pedrinhas fica escrito um nome novo, qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então, assim, essa questão do maná é interessante, né? Tá ali dentro, né? Representando o cuidado de Deus, né? Nesse sentido de provisão, né? Porque estava no deserto, então o maná ele tem isso. E ao mesmo tempo, assim como os pães da proposição, é um símbolo de Cristo, né? O pão que desce do céu. Né? Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, esse tem vida eterna. E as pessoas hoje não querem saber da carne de Cristo e nem do sangue de Cristo. Elas querem um Cristo divino aqui na Terra, e não o Cristo humano. Que é justamente o Cristo humano que está, de fato, residindo a salvação, que é a natureza pecaminosa do homem unida à divindade. Então o Cristo veio provar isso, que a natureza humana pecaminosa unida à divindade, não comete pecado. Os filhos e filhas de Adão poderiam guardar perfeitamente a lei de Deus. E assim mostrando que Satanás estava errado nas suas alegações. Entende? E aí o povo é o quê? Testemunha disso. Aqueles que guardaram a lei. Principalmente os 144 mil que vão objetivar e conseguir de fato cumprir isso. Nesse sentido. Então aqui mostrando essa questão então do maná. E aí dentro havia também a vara de Arão que floresceu. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, lendo números 17, 8 a 10. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão, pela casa de Levi, brotara, e tendo inchado os gomos, produzia flores e dava amêndoas. Então Moisés trouxe todos os bordões diante do Senhor a todos os filhos de Israel, e eles o viram. Tomou cada um seu bordão, disse o Senhor a Moisés: torna a pôr o bordão de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Então, um bordão de Arão aí para os filhos rebeldes, né? Então, mostrando aí um sinal para os filhos rebeldes que não entendem qual que é o poder de Deus, né? Então, assim farás acabar as suas murmurações contra mim, para que não morram. Então, aqui no santuário terrestre tinha lá a vara de Arão, que floresceu. E aí a lei, né, o decálogo, ou os 10 mandamentos, ou o testemunho, né, ia dentro também da Arca da Aliança, de acordo com Êxodo 31, 18 e Deuteronômio 4, 13, né? É falado o seguinte: tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. E então vos anunciou ele a sua aliança, e vos prescreveu os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. E aí em Êxodo 25, 16, fala para pôr, né? E porás na arca do testemunho, ou melhor, e porás na arca o testemunho que te darei. E porás na arca o testemunho que te darei, né? Êxodo 25, versículo 16. Então, basicamente, porás a coberta do propiciatório, lendo Êxodo 26, 34 e 37. Porás a coberta do propiciatório, sobre a arca do testemunho do Santo dos Santos, a mesa porás fora o véu, o candelabro de frente da mesa, do lado do tabernáculo para o sul, e a mesa porás ao lado do norte. Farás também para a porta da tenda um reposteiro de estofo azul, e púrpura e carmesim e linho fino retorcido, obra de bordador. Para esse reposteiro farás 5 colunas de madeira de acácia, cobrirás de ouro, e os seus colchetes serão de ouro, e para elas fundirás 5 bases de bronze. Então aqui mostrando também essa questão de que o testemunho foi introduzido na Arca da Aliança. Foi introduzido dentro da Arca da Aliança, e aí fica fácil justamente perceber, né, esse detalhe que envolve essa questão dos móveis, né, dos utensílios do templo. Então há um véu entre o pátio e o lugar santo, e há outro véu também entre o santo e o santíssimo. Então, assim, resumindo, basicamente, todos esses elementos se cumpriram no ministério, e se cumprem no ministério de Jesus Cristo. Tanto essa questão obviamente, da simbologia, né, que foi cumprida, mas o aspecto que tem que ver com a realidade, entende? Então, tu tens lá no pátio o altar de holocausto, a pia, tudo isso já se cumpriu, né? Cristo já foi sacrificado, passou pelo batismo, aí você entra no lugar santo, né, tem lá o candelabro, tem também a mesa com os 12 pães da proposição, né, simbolizando Cristo também, tudinho ali. E atrás do segundo véu tem lá a Arca da Aliança, entende? Que era o trono de Deus, né? O ministério dos anjos, tal, tudinho. Então todos esses compartimentos, né? Inclusive Jesus, quando disse eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele tinha mencionado isso lá em João 14, 6. Né? E disse: ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Mostrando mais uma vez 2 indivíduos, tá? Não é uma trindade, são 2 indivíduos, o Pai e o Filho. Ninguém vem ao Pai senão por mim, não tem um terceiro mediador, um segundo mediador, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, assim, é bem claro, ninguém vem ao Pai senão por mim,
E aí esse caminho, verdade e vida, os judeus entendiam na época que era uma referência ao santuário, né? Porque o pátio era o caminho, o lugar santo era a verdade e o lugar santíssimo era a vida. Então é bem assim completo nessa questão. Então uma pessoa que lesse o Antigo Testamento, a informação toda já estava ali, bem compactada.